96 foi o ano que você chega... 95. 95. Minha pergunta na transição, você trabalhou com esporte lá atrás, no interior. Foi voltar a ter contato na ESPN? E o que te levou à ESPN? Ou você chegou a fazer alguma coisa na Manchete, na Cultura? Então, eu fazia esporadicamente, né? Era convidado, vez por outra, era escalado, vez por outra, fazer uma matéria de esporte, né? Que eu gostava, mas eu nunca parei e falei, putz, podia ficar só no esporte. A oportunidade veio em 95, com a estreia da ESPN Brasil, 2 amigos, Laércio Roma e Roberto Salim, me encontraram numa padaria e me convidaram para ir para a ESPN, porque eu tinha um perfil, que eu poderia ir para lá. Tal. Roberto Salim, contador de histórias. E naquele momento, sabe, você ouve, mas fala, pô, e TV por assinatura ainda era um negócio muito novo, né? E aí eu vi o crescimento, fui lá, comecei a fazer uma narração ou outra, tive autorização da Cultura para trabalhar na ESPN também, fiquei 1 ano e meio trabalhando nas duas, até quando veio o convite para que eu ficasse só na ESPN. Então você já entrou para narrar? O primeiro trabalho que eu fiz foi de narração. Foi o Mundial de Tênis de Mesa em Beijing, na China. E o meu comentarista foi Cláudio Cano. E o produtor foi Paulo Campos, hoje está trabalhando na TV Bandeirantes. Cláudio Cano, que faleceu logo, acidente automobilístico. Logo depois, num acidente antes da Olimpíada de Atlanta. E assim, o principal problema que eu enfrentei, César, foi de cultura esportiva. Porque eu, torcedor, gostava, acompanhava, vivenciava. Não vivenciava, né? Eu tinha que... Eu fui repórter de política e economia num período muito polêmico da história brasileira, né? Eu peguei o José Sarney, eu peguei Fernando Collor de Mello, impeachment, né? Zélia Cardoso de Mello, né? Momento efervescente da história, né? Muito econômica e politicamente, né? Então eu realmente me preparava para o que eu ia enfrentar cotidianamente, né? Fui pro academicismo para aprender mais, para entender mais. E aí quando eu vim para São Paulo, eu vim como Manchete em outubro de 87. 2 anos depois eu fui convidado para ir para a Cultura. Fui para a Cultura. Na verdade, eu saí da Manchete, né? E veio o convite da Cultura na sequência. Fui convidado depois para ir para o SBT, já como repórter especial. Já tinha conseguido galgar algumas posições na minha história como repórter. E depois fui convidado a voltar para a Cultura como repórter especial também num outro projeto novo. Eu não tenho dúvida que eu trabalhei nesse período, tanto na Manchete, quanto no SBT, quanto na Cultura, com os melhores times, as melhores equipes de repórteres que o Brasil já viu, né? Na Manchete era a época da novela Pantanal. Sim. E o Jornal da Manchete, ele rivalizava com o Jornal Nacional. Eliaquim Araújo? Não era o Eliaquim ainda. Ainda não era? Não. Almalo Silva, talvez, que era o apresentador. O Jornal da Manchete tinha 1 hora de duração. Então era muito efervescente mesmo esse período para a Manchete, ainda mais, né, com o que aconteceu com a novela Pantanal. Foi um assombro, né? Então tinha Délis Ortiz, Mônica Waldvogel, Mona Dorf, Heraldo Pereira, Carlos Pozo, José Donizete, tantos e tantos repórteres com uma qualidade impressionante, e foi mais ou menos assim, todo mundo ali, Manchete, SBT, Cultura, eu sempre reencontrava as pessoas. Foi um período riquíssimo, assim, riquíssimo. Até quando eu passei para o mundo da gestão, esse período como repórter me ajudou bastante, contribuiu bastante, porque o repórter nada mais é do que um conversador, né? Sim. A gestão, a gente falava nessa sessão, nada mais é do que você ser um conversador, feedback constante, conversa constante, troca constante,
bronca constante, apoio, suporte, planejamento, estruturação. Então, isso ajudou bastante os cursos que eu fiz na época que eu era repórter. Mas, João, só voltar um pouquinho nessa transição, você disse que você entrou na ESPN narrando, você já tinha feito na TV, e como foi? O desafio é você entrar aqui na ESPN para narrar. Te assustou, não te assustou? Não. Estava preparado, estava seguro? Não, assim, eu sabia que eu ia ter um processo de me adaptar ao meio, né? Eu costumo dizer que eu troquei de profissão na mesma profissão, porque quando você é repórter de televisão, você grava, em média, por dia, 40 segundos, 50 segundos. Aí, de uma hora para outra, eu virei narrador em televisão, em que você fala 2 horas, 3 horas. É completamente diferente. Não são profissões completamente diferentes. E ainda teve depois ir para o mundo da gestão, que era outra coisa completamente diferente que também. demanda muito mais, né? E para a qual eu não estava preparado, não tinha sido treinado, não tinha sido direcionado para isso, mas aconteceu. E eu tive que aprender a fazer, né? Tive que aprender a lidar com isso, e acho que o resultado foi bom.